Olá você, paz, um bom dia. Esse dia que o Senhor nos preparou. Tá frio aí pra você? Aqui tá gelado. Mas estamos no começo do inverno. Normal, né? País tropical. Agora a gente sente o ventinho frio. Seguindo aí o nosso desafio de leitura bíblica, hoje nós estamos no dia de número 136. Hoje nós vamos aí de 2 Reis, capítulo de número 24 até o 25 e Evangelho de João, capítulo 5, iniciar o capítulo novo de João. Vamos orar para darmos início à nossa leitura? Pai, obrigado, Senhor, por termos livre acesso à Tua Palavra. Que as Suas Escrituras continuem falando no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Nosso profundo, Pai, nos ensinando sobre o que o Senhor quer nos mostrar. Nós oramos e pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, ontem nós falamos aí a respeito do rei. Outro dia esqueci o nome do rei. Peraí. O rei Josias, que havia renovado aí a aliança do povo com Deus. O rei Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, diferentemente dos seus descendentes aí, Manassés e Amon. A gente está falando do reino de Judá. E ainda seguindo o reino de Judá, nós entramos aí, depois que o rei Josias morreu, nós entramos aí no rei Joacás, que era filho de Josias, mas aí infelizmente ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Joacás teve o seu nome mudado aí para Jeoaquim. E Joaquim aí fez o que era mal aos olhos do Senhor. Continuando aí no capítulo de número 24, vamos ver o que sucedeu aí com o reino de Judá, visto que os profetas já estavam avisando a Israel que devido ao pecado, à desobediência, Israel pereceria, que era para Israel se arrepender, e insistentemente mandavam homens e mulheres aí, sacerdotes, para que eles pudessem compreender isso. Mas eles insistiam em fazer o que era mal. Se os reis já faziam o que era mal, quem dirá o povo, né? Com orientação aí e com o sentimento de quem estava à frente. Uma boa liderança traz aí boas pessoas abaixo de você, mas se você é um mau líder, você também não consegue trazer ninguém junto com você, ou pior, consegue trazer para a decadência. Aí é pior, né? E o livro de 2 Reis, capítulo 24, como eu falei, vai marcar aí o colapso, o fim do reino de Judá, a decadência e aquilo que o Senhor havia profetizado através dos profetas, o declínio espiritual do povo. Se você for acompanhar, a Bíblia tem aí mais para frente os profetas maiores e os profetas menores. A gente está em 2 Reis, né? A gente tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel,
Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Daí para frente, todos esses profetas maiores e profetas menores, eles vivenciaram esse período aqui conturbado de reis, crônicas, Esdras, Neemias, Esther está incluído aqui. E a Bíblia não está na ordem cronológica. Então, quando você opta por acompanhá-la, você tem que verificar aí quais profetas estavam nos períodos a qual você está lendo, para você não se perder. Por exemplo, esse pedaço aqui que nós estamos de 2 Reis, se você for lá em Jeremias e no profeta Abacuque, ele está falando justamente dessa passagem aqui. Ele vai falar que o pessoal precisava de arrependimento. Deus vai incomodar esses profetas, eles vão clamar por arrependimento do povo, mas infelizmente os reis, eles persistiam na rebelião, em fazer o que eles simplesmente queriam. E aí, eis que a Babilônia, ela se levanta como sendo aí um povo forte, mais até do que o próprio Egito. A gente viu que o Egito era uma potência na época, assim como os Estados Unidos, né, possui muitos recursos, mas eis aí um novo reino. Babilônia possuía aí muitos jardins suspensos, ela dominava aí o recurso hídrico, ela dominava a hidráulica no sentido de trazer o encanamento, trazer a água para os lugares. Então ela conseguia montar jardins, trazer água para lugares que não tinham. E por isso Babilônia começou a crescer muito, além do seu poder aí militar, né? E a quantidade de pessoas que ela possuía. Então, além de ter esse recurso, esse manuseio, água é vida, né, gente? Saber manusear a água para os lugares necessários, ela também possuía gente. E fora que Deus aí estava cumprindo o que ele havia anunciado há décadas, né, pelos profetas, de que Babilônia viria sobre Israel. Um juízo se levantaria para aqueles que estavam pecando contra a vontade de Deus. E o rei que se levantou na época era o rei Nabucodonosor, que aí, após ele derrotar o Egito, como eu falei, o Egito era uma potência no ano de 605 a.C., ele passa aí a ter controle, ele consolida aí a Babilônia, o Oriente, próximo aí à cidade de Judá. Então ele se torna uma potência dominante, e aí o rei Joaquim, né, se vê aí nessa situação, ele se torna um servo da Babilônia. Durante 3 anos, a gente leu aí, no finalzinho, ele teria que pagar tributos, e tributos altos. A gente leu ali no 23, verso de 35. Ele daria ouro, ó. Joaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, para dar esse dinheiro segundo a ordem de Faraó. Joaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Então, antes dele poder ser vassalo da Babilônia, ele já era vassalo do próprio Egito. E aí, quando o Egito ele perde a batalha para a Babilônia, só troca de mão. Agora ele passa a ser vassalo da Babilônia. E aí ele vai tomar uma decisão erradíssima. Ele vai se rebelar contra a Babilônia. Vamos ver aqui só para você entender. Foi durante o reinado de Joaquim que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio contra Judá.
Durante 3 anos, Joaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois ele se revoltou contra ele. A palavra vai dizer que o Senhor enviou contra Joaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas, amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos e os seus profetas. Lembra que eu falei? Jeremias e Abacuque. É desse período aqui. Deixa eu até escrever aqui. Quanto aos demais atos de Joaquim e a tudo o que fez, não está tudo aí. Peraí, verso 3. Na verdade, isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Lembra? Os sacrifícios que ele fez, as crianças que ele sacrificou ao deus Moloque e também todos os pecados que eles haviam cometido, que desagradava ao Senhor. E aí vai dizer no verso 6 que o rei Joaquim morreu e seu filho Joaquim morre e Joaquim morre e Joaquim agora vai assumir no seu lugar. Parece os nomes, mas é diferente. Tem um mapa, né, que eu coloquei lá das ordens dos reis, das dinastias. Só o rei de Judá, o reino de Judá, que foi uma dinastia só, todos pertenciam à linhagem de Davi. Mas a gente vai ver aí várias dinastias, 20 dinastias na verdade, lá do povo de Israel, 20 diferentes, né? O rei de Judá, né? O rei do Egito, perdão, verso 7, nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo o que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Então aqui a Babilônia começa a surgir, tomar posse de todos os locais, subjugar as pessoas, inclusive o próprio Egito. Então, Babilônia não era para qualquer um. E o rei Joaquim de Judá, ele tinha 18 anos de idade quando ele começa a reinar. Ele reina por 3 meses em Jerusalém. E a mãe dele se chamava Neustã e ela era filha de Elnatã de Jerusalém. E Joaquim também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e como seu pai havia feito antes dele. E aí, Joaquim fazendo o que era mal, o rei Nabucodonosor, ele resolve que ele vai levar cativo toda a nobreza de Jerusalém. Ele resolve que ele precisa agora reformular aí o seu povo no palácio, e ele opta agora por levar cativo os nobres. E aí vai acontecer a segunda deportação para a Babilônia, uma deportação em massa, que vai levar também o rei Joaquim cativo para Jerusalém. Principais homens, soldados, várias pessoas aí de Jerusalém. Olha só, verso de número 10 primeiro, né? Então a gente vai ver que o exército de Nabucodonosor estava aí e ele vai reinar só por 3 meses. Porque ele fez o que era mal aos olhos de Deus.
Vamos lá. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e ele veio à cidade junto com seus servos e a sitiaram. Então Joaquim, o rei de Judá da época, acompanhado aí de sua mãe, de seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano de seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros. Olha só, eles sitiaram a casa de Deus, saquearam, né? O termo correto. Levaram os tesouros da casa do Senhor, do palácio real. E conforme o Senhor lhe tinha dito, ele cortou em pedaços todos os utensílios de ouro do rei Salomão, do rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Eles queriam utilizar o ouro, né? Então eles cortaram em vários pedaços. Então Nabucodonosor levou cativo toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens, aqueles valentes, artífices, ferreiros, todos um total de 10.000. Ninguém ficou a não ser o povo nobre da terra. Levou cativo de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a sua mãe, as mulheres deste, as concubinas, seus oficiais, suas esposas, os homens principais da terra que plantavam. O rei da Babilônia levou eles cativos para a Babilônia. Todos esses homens valentes, um número total de 7.000 homens. E ainda mais artífices que dobravam o ouro, que dobravam o ferro, todos eles bem treinados para a guerra. Eles queriam mão de obra capacitada, que pudesse dobrar aí o ferro e se preparar para o que poderia vir aí contra o reino da Babilônia. O rei da Babilônia instruiu o rei, em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Então, ele resolve que quem vai ficar no lugar vai ser o tio dele e vai mudar o nome dele para Zedequias. Vai levar o rei atual, Joaquim, como cativo, com toda aí sua mãe, todas as suas esposas, a sua concubina, o seu ouro, o ouro também na casa do Senhor, e também todos aí os oficiais e os homens principais aí responsáveis por Judá, e vai instituir o rei Zedequias, que era seu tio, ao reinado. E aí, como foi o reinado de Zedequias? Zedequias agora tinha 21 anos, também novo, né? Não tão novo quando a gente vê outros reis aí assumindo, mas 21 anos de idade, quando ele começa a reinar. 11 anos ali ele reinou em Jerusalém. E a mãe dele, ela chamava Umutal, era filha de Jeremias, de Líbna, e Zedequias, infelizmente, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito, bem próximo do que seu sobrinho já havia cometido, ele permanece fazendo. E aí é queda mesmo, né, gente? A queda e a queda feia. O Senhor já havia estipulado. E aí acontece a queda de Jerusalém. Diz o verso 20 que foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de rejeitar a sua presença, rejeitaram a presença de Deus. Então o Senhor permitiu que sobreviesse sobre eles esse mal. E o rei Zedequias, ele resolve que ele vai
se rebelar aí contra a Babilônia, o que não deu muito certo, né? A gente vai ver aí para você conseguir acompanhar. Zedequias foi justo? Não foi, né? Ele continuou nos erros anteriores de seu sobrinho, e aí as profecias vão se cumprindo daqui para frente. Capítulo de número 25 de 2 Reis vai dizer por que Deus permitiu a queda de Jerusalém. Capítulo 25, aqui é um dos mais tristes da narrativa da Bíblia, porque ele vai mostrar a destruição de Jerusalém, a deportação do povo de Judá, o fim aí formal da monarquia vai ser destruída realmente. E ainda assim, Deus ainda terá misericórdia. Gente, uma coceira aqui. Deus terá misericórdia de forma surpreendente. Você vai acompanhar comigo aqui. E aí, o cenário aqui, complicadíssimo, né? Espiritual, nem se fala, colapso. Anos de desobediência, anos de idolatria, anos de opressão social, impostos altos sobre o povo, A paciência de Deus também já estava, sabe assim, acima da régua. E aí, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, já tinha invadido Judá, já tinha invadido Jerusalém também outras vezes, mas agora era o golpe final. Ele simplesmente ia tomar posse, ele tinha deixado Zedequias aí no governo. E a gente vai falar mais sobre o reinado de Zedequias antes da gente dar continuidade. Vai dizer, ó, o ano é 588 a.C., a gente tá vendo aí o 9º ano do reinado dos Zedequias. Olha só, aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade, destruíram ela, construíram rampas de ataque ao redor dela, ao redor dos muros. Aí a cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. E aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome, as muralhas eram grandes, as mulheres sustentavam, mas eles fizeram um cerco, eles tamparam as entradas, não tinha como eles saírem, eles estavam presos ali. E ali, 4 meses presos ali, a cidade já sem ter o que comer, não havia pão para o povo, a cidade foi arrombada. Eles resolveram invadir porque eles já estavam enfraquecidos, tanto moralmente quanto também fisicamente, afinal de contas eles estavam sem comida. Então, embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram da cidade. Eles fugiram no meio da noite pelo caminho do portão que ficava entre as muralhas, perto do jardim do rei. Então tinha um local também que dava para escapar. E os valentes de Jerusalém viraram aí medrosos, eles fugiram em direção ao vale do Jordão. Mas você acha que os caldeus iam deixar barato? Não. Eles perseguiram aí ao rei Zedequias, que alcançaram ele na Campinas de Jericó. Todo o exército aí foi dispensado e abandonado. Então os reis Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia, em Ribla, a qual se pronunciou a sentença. E qual foi a sentença? Eles mataram aí
os filhos do rei Zedequias na frente dele e furaram os seus olhos, amarraram-no com correntes de bronze e levaram ele para a Babilônia. Que sofrimento, né? Que sofrimento. O povo aí levado depois de ter sido cercado. Essa estratégia militar aí fez com que os soldados tentassem dar uma escapada, mas não deu certo, eles foram capturados, cegados os olhos. Gente, imagina isso. Além deles matarem os filhos, diante dos próprios pais, eles também cegaram. Aquela foi a última imagem que eles viram, a morte dos seus próprios filhos. Muito triste, né? E aí o rei é levado cativo para a Babilônia, como Jeremias havia profetizado anteriormente. Ele falava sobre o arrependimento, mas não teve jeito. O pessoal não se arrependeu. A palavra do Senhor se cumpriu. A palavra que o profeta havia mencionado. E Ezequiel também profetizou isso, lá em Ezequiel 12, capítulo 13. Ele vai dizer, eu o levarei para a Babilônia, mas ele não haverá. Ele já não vai saber mais o que está acontecendo. Por quê? Porque o rei Zedequias estava cego. Ele foi levado, mas já nem sabia mais o que estava acontecendo. E aí, Jerusalém vai ser destruída, vai ser queimada, incendiada. O palácio, todas as casas, todos os edifícios importantes, eles vão ser depredados. A palavra vai dizer, que no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, vai aparecer essa pessoa aqui, Nebuzaradã, o chefe da guarda. Ele quem foi corresponsável por vir até Jerusalém. E Nebuzaradã, ele vai queimar a cidade do Senhor, o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Todas as chamas vão ser consumidas ali, as construções importantes, enfim, todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda, eles vão derrubar também as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, também vai levar cativo o restante do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres. Ainda vai ficar uma galera para trás, para que eles serem vinhateiros e lavradores, para eles cuidarem ali da agricultura que ainda restava, para eles terem alguma fonte aí de sustento de um povo aí que eles estavam subjugando. Os mais pobres ficaram, eis que agora ele vai levar mais uma parte do povo aí, os que se rebelaram contra a Babilônia vão ser levados. Verso 13 vai dizer aí o que foi levado do templo do Senhor. Os caldeus aí da Babilônia, eles cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Todo o bronze arrecadado na casa de Deus, ele foi, além das colunas, os pilares aí dessas colunas que eram de bronze, foram cortados em pedaços para mais fácil ser o transporte. E aí eles levaram todo o tesouro e os utensílios do templo.
para a Babilônia, saquearam os itens sagrados do culto a Deus e agora mãos pagãs estavam com eles. Uma perda não somente material, mas também espiritual. Como que eles cultuariam ao Senhor? O culto havia sido interrompido. Como que eles estariam próximos de Deus? Os objetos eram grandes. Eles não podiam ser pesados, a palavra fala. Olha, vai dizer assim, ó, levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso, todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda, que era Nebuzaradã, levou também os braseiros, as bacias, tudo o que fosse ouro e prata. Ele não estava perdoando nada. Quanto às 2 colunas ao mar de bronze e ao suporte que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos os utensílios era incalculável. Era muita coisa que eles estavam levando. A altura de uma coluna era de 8 metros. Sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura. A obra de rede, as romãs, todo o capinel ao redor, tudo era de bronze. Lembra os detalhes de flores que havia nas peças do Senhor? Tudo ali, tudo havia sido levado. Tudo que pertencia àquela coluna foi levado. E o chefe da guarda, Nebuzaradã, também levou cativo Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias também, quando o sacerdote e os seus guardas da porta na cidade levou os oficiais, que eram comandante das tropas de guerra, e 5 dos conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão, o chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 70 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou ao rei da Babilônia em Ribna. O rei da Babilônia os matou ali mesmo. Então aqui a gente vai ter a morte do sumo sacerdote, de Sofonias, que é um livro, profeta menor também. Todos eles ali que foram levados cativos vão ser mortos. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, os pobres, para que pudessem cultivar algo ali para eles terem de comer, ele nomeou como governador ali Gedalias, o filho de Aicão, filho de Safã. E Gedalias agora era governador da cidade. Alguém que eles pudessem confiar ou controlar de alguma forma. E aí você vê aí Sofonias sendo levado cativo e chegado lá, sendo morto. Assim que eles chegam na cidade de Babilônia. E aí, Gedalias estava no comando, mas Ismael vai matar Gedalias. Deixa eu só abrir aqui meu negócio. Gedalias era o governador, instituído por Nabucodonosor. Ele tentou estabilizar a região e evitar o sofrimento. Ele incentiva as pessoas a se submeterem pacificamente ao domínio da Babilônia, aceita que dói menos, já ouviu falar? Só que Ismael, que era o descendente real, legítimo da época, ele vai juntar com outros judeus e alguns até babilônios que estavam com eles ali e vai se rebelar contra ele. E aí a população vai fugir para o Egito, levando consigo
o profeta Jeremias, nesse período aqui. Esse período você vai acompanhar lá em Jeremias, versículo 43. Nesse período que está acontecendo aqui, você vai ver lá com o profeta Jeremias. Olha só, deixa eu ler para você. Quando os capitães do exército, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netalias, Joatã, filho de Seará, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, o filho de Amacatita. Com eles estavam seus soldados. E Gedalia, ele jurou aos seus capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus, dos babilônicos. Fiquem na terra, sirvam ao rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Ele resolveu aceitar. Como eu disse, aceita que dói menos. Esse período de cárcere que eles estavam vivendo. Porém, Ismael não achou interessante, não. No 7º mês, verso 25, vai dizer que Ismael, que era da linhagem real, ele vai lá em Mispa com 10 homens. Eles resolvem que eles vão atacar Gedalias e eles o matam. Também vão matar ali os judeus e os caldeus que estavam com ele, que estavam a favor aí da Babilônia. Então todo o povo, desde o menor até o maior, juntos com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito. Eles fugiram, temeram por suas próprias vidas. Eles tinham medo dos caldeus. E aí eles fogem para o Egito. A gente tinha aí o rei Joaquim, que tinha sido levado cativo, quando, um pouquinho antes, do tio de Joaquim assumir o reinado, que era Zedequias. Depois tem esse desentendimento. Na verdade, Nebuzaradã leva cativo, institui aí um novo governo, põe Gedalias como governador e Ismael não aceita, mata aí Gedalias e eis agora que ele estava aí à frente do povo, correndo aí para o Egito para salvar suas próprias vidas. E aí o rei Joaquim, ele é liberto. Após aí 37 anos de cativeiro, ele foi liberto pelo novo rei da Babilônia, Evil-Marodaque. E ele não apenas foi solto, ele teve o direito ali de sentar à mesa junto com o rei Marodaque. Olha só que coisa, hein? E aí ele passou não apenas ele foi solto, mas ele passa a comer. Ele sai da prisão e vai ter esse lugar aí de privilégio. Então, pelo menos, a linhagem davídica estava ali sendo mantida, não havia sido apagada. Ainda havia ali um descendente. Não havia sido morto, havia esperança. O rei Joaquim estava sendo tratado, pelo menos, de igual para igual. E aí, mais à frente, a gente vai ver
o retorno do povo lá no livro de Esdras e Neemias, né? Mas antes disso, a gente tem profecias sendo cumpridas aí, né? Jeremias, que profetizou sobre Jerusalém, a captura dos reis, Edequias, a deportação do povo. Ezequiel também, que profetiza sobre o juízo, sobre o exílio. O rei Ezequias também, o rei Ezequias. Ezequiel, profeta maior. E acabei de falar o nome, já esqueci o nome do outro. Falei Esdras e Neemias. São 2 livros que a gente tem para frente, que também profetizam sobre o retorno do povo. Tudo ali se cumprindo. Mas Ezequiel e Jeremias, eles profetizaram sobre o exílio primeiro, que eles seriam tirados das suas cidades. E depois aí, Esdras e Neemias vai trazer a volta do povo, né? Mas por que aconteceu isso com eles? Porque eles não obedeceram Deuteronômio 28, quebraram a aliança com Deus. Mais uma vez eu falo isso. O rei Joaquim, só para a gente finalizar aqui o livro de 2 Reis, para entrar em Crônicas, vai dizer assim, ó: no 27º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, aos 27 do 12º mês, Evil Marodaque, o rei da Babilônia, novo rei, ele não era mais Nabucodonosor, era Evil Marodaque. Ele começa a reinar e ele vai libertar o rei Joaquim do cárcere, esse que era o rei de Judá. E ele vai falar com ele de modo bondoso e ele vai lhe dar um lugar de mais honra do que os reis que estavam com ele na Babilônia. Ele vai permitir que ele deixe ele usar as roupas reais, tira aquelas roupas de prisioneiro, e ele vai passar a comer, como eu falei, na presença dele todos os dias de sua vida. E da parte do rei, que lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. E eu não sei te dizer se ele queria companhia, se ele queria fazer justiça. Eu sei que assim foi. E ele permitiu que o rei Joaquim saísse do cárcere e pudesse vestir a linhagem real e pudesse comer e estar ali próximo de toda a monarquia da época. Amém? Finalizamos aí então o livro de 2 Reis. Crônicas, a gente vai repetir aí um pouquinho sobre aí a queda do povo de Deus. A gente vai no começo aí entrar numa linhagem de descendentes, muitos descendentes, famílias genealógicas. Tô vendo aqui, mas isso vai ficar para amanhã. Hoje, para finalizar aí o dia de número 136, nós vamos do Evangelho de João. E João, capítulo de número 5. João 5 vai falar aí a respeito da cura do paralítico. Não vamos ler tudo, vamos do 1 até o 24 de João, capítulo 5. Os princípios aí para a cura e a libertação. E a autoridade de Deus, né? Filho, na verdade, Jesus Cristo, sobre todas as coisas. Tanque de Betesda, ele é agitado aí, as águas são movidas, olha só. Passadas essas coisas, havia uma festa de judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Este ali, junto do portão das ovelhas,
um tanque chamado Betesda, a qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que eles esperavam que a água se movesse, porque fala que um anjo descia de tempos em tempo, agitando aí as águas. E o primeiro que entrasse naquele tanque, que com as águas agitadas, ele sarava de qualquer que fosse a doença que ele tivesse. Porém, ali havia um homem enfermo já há 38 anos, é muito tempo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, ele pergunta: como quer ser curado? E o enfermo responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, porque ele cria que somente a água agitada do tanque poderia curá-lo. Quando tento entrar, outro enfermo entra antes de mim. Então o Senhor Jesus, ele vai dizer a ele: levante-se, pega o teu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, automaticamente, imediatamente. E pegando o seu leito, começou a andar. Daquele dia era sábado, que vai dar aquele escândalo básico, né? Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: sábado? E neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Sábado era um dia que eles guardavam ao Senhor. Não se trabalhava, não se colhia, não faziam serviços pesados. E aí eles questionam o próprio homem que havia sido curado, que ele não podia carregar aí a sua cama, o seu leito. E ele vai responder a eles: o mesmo que me curou me disse: pegue o meu leito, pegue o seu leito e ande. Eu lá vou desobedecer quem acabou de me trazer as pernas de volta? Eu prontamente vou sair dessa condição que eu estava, um homem paralítico, um homem afligido pela humanidade. Vou me colocar aí com fé, poder e autoridade diante desses homens. E eles perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o leite e ande? Eles queriam saber, porque para eles, ele estava cometendo algo que desagradava a lei. Verso 13 diz: aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Então o homem que foi curado não soube identificar Jesus, porque aquele lugar estava lotado e não tinha como saber. Ele sumiu ali no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem paralítico no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peca mais, tá? Para que não lhe aconteça algo pior na sua vida. Imagina você receber essa palavra. Você estava paralítico ali, parado, 38 anos. E alguém fala para você, ó, vigia. Então, desse vigia. O medo devia ser grande, né? De voltar no que era. E o verso 15 vai dizer que o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus. Agora ele sabia quem o havia curado. Por isso os judeus começaram então a perseguir Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus está fazendo, por que eu não posso fazer? Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além deles colocarem como desrespeito ali a lei do sábado, eles também diziam que Deus era o seu próprio Pai, segundo
segundo se igualasse ali a Deus. Mas ele era o Filho de Deus. Mas aquelas autoridades não sabiam, aqueles judeus não tinham essa informação. Mas o Senhor Jesus era a autoridade. Essa é a questão. Ele era a maior autoridade. Ele vai discutir agora com aqueles homens com relação ao Deus Pai. Olha só. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. O que eu faço aqui é o que o meu Pai, Deus Todo-Poderoso, me instrui. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrarás, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles quem querem ser uma nova criatura, quem quer viver em novidade com Ele. O Pai não julga ninguém. Pelo contrário, todo julgamento ao Filho, pelo contrário. Gente, chega uma hora que embola tudo. Onde que eu estava? E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honrariam ao Pai. Então, quem honra a Jesus, honra também a Deus Pai. Quem não honra o Filho, que é Jesus, não honra o Pai que vos enviou, não honra a Deus Pai. E verso 24 diz que em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, as palavras de Jesus, crê naquele que me enviou e tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem a ouvirem viverão. Quem ouve as palavras do Deus Pai e do Deus Filho e as pratica, esses viverão. Hoje é só até aqui, até o 25, 25, li até o 25. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que a ouvirem viverão. Essa passagem também remete ao período de Apocalipse, em que a igreja ressuscitará aqueles que morreram, né? E aqueles que estão vivos se colocarão de pé diante da trombeta. E aqueles que honraram o Pai estarão ali diante do Filho que veio para buscar a sua noiva separada, a igreja de Deus, que reconhece Jesus como Salvador, único e suficiente. Amém? É isso aí. Até aí hoje, dia de número 136. Espero você amanhã e espero que você possa compreender através aí desse mísero resumo. Se você não entender algo, você pode me mandar mensagem ou simplesmente você pode me ligar, beleza? E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.